Pode chegar, seja bem-vinda a mais um Escola em Movimento. E aproveitando que o período de eleições está logo ali, vamos falar sobre marketing político e eleitoral. Meu nome é Letícia Carvalho, sou branca do cabelo preto, estou usando uma blusa xadrez rosa e branco e uma calça rosa, e vou guiar a nossa conversa de hoje. E para esse bate-papo estamos aqui com o Marcos Marinho, que é professor, especialista em gestão de marketing e comunicação, é branco, careca, de barba castanha e hoje está vestindo uma blusa xadrez e uma calça jeans. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Letícia. Uma satisfação poder falar com a sua audiência e contribuir naquilo que eu puder, de fato, trazer de informação relevante. Bom, simbora para o assunto. Marketing político, conta pra gente, no geral, o que é o marketing e como que ele está relacionado com a política. Então, Letícia, o marketing político ele é uma variação do marketing tradicional, de mercado. A grande diferença é que o produto que a gente vende, ele tem algumas peculiaridades, né? Então, o marketing político ele vai atuar em relação aos atores políticos, não só quem disputa mandato ou quem tem mandato, mas quem atua na seara política. Também vai atuar em relação à gestão e governos para gerar uma aceitação e algumas instituições políticas também. Então o marketing político ele é perene, ele vai estar sempre trabalhando em prol, mais ou menos do mesmo objetivo do marketing tradicional, que é gerar o quê? Aceitação, adesão e consumo. Afinal de contas, os políticos são consumidos, são demandados e precisam mobilizar as massas para ter governabilidade, para ter ali força até mesmo nas articulações políticas. Então o marketing político, ele se vale disso. Por isso eu digo que às vezes as pessoas confundem, né? Ah, marketing político é só época de eleição? Não, o marketing político, ele é perene, ele tem que ser feito por toda a vida daquela entidade ou daquele ator político. Mas ele tem algumas especificidades dentro da campanha e fora da campanha? Bastante, bastante. Vamos pensar assim, o marketing de campanha é o marketing eleitoral. Ele funciona só em ano que tem eleição. Por quê? Porque o objetivo do marketing eleitoral, e o nome já meio que traz essa resposta, é o mandato. Então tudo que é feito dentro da perspectiva do marketing eleitoral é construído visando o voto. E o voto só existe na eleição. Então as ações são mais dinâmicas, a forma de comunicação é muito mais publicitária, é muito mais a fim de atrair o interesse em depositar o voto naquele ator que está promovendo a sua imagem, o seu discurso. Só que tem uma situação muito clara também. Marketing eleitoral tem hora para começar e hora para acabar, né? O período eleitoral ele já é determinado. Então a cada 2 anos eu vou ter ali 45 dias, onde eu vou abrir a minha lojinha, e depois de 45 dias eu tenho que fechar. E acabou. Se fiz bem ou se fiz mal, não tenho como aumentar um dia a mais sequer nos meus projetos, nos meus processos. E passou a eleição, eu só posso esperar a próxima. Então o que a gente usa muito, Letícia, é o seguinte. Quem faz um bom marketing político tem mais facilidade com o seu marketing eleitoral. Quem não faz marketing político, não faz esse trabalho antecipado ao pleito, chega na eleição, tem mais dificuldade e acaba que gasta até mais. E como você então percebe a aceitação dos parlamentares sobre esse trabalho? Está mudando, ainda a passos lentos, a gente percebe que há ainda uma velha guarda da política com muita resistência a novas técnicas. E detalhe, não só pessoas mais antigas, eu já vejo alguns atores novos, jovens, que tem uma percepção equivocada do que é o trabalho de marketing político e por isso declaro alguma rejeição ao trabalho. Mas já há com certeza muita gente que entendeu que trabalhar marketing político é simplesmente você equalizar o desejo, a necessidade, a expectativa da sociedade com o desejo, a necessidade e a expectativa do ator político. Então eu tenho algo que eu posso entregar para determinado grupo, mas para isso eu tenho que me cacifar, eu tenho que alcançar status, né, de legitimidade e de poderio de articulação que eu só consigo atraindo pessoas. E esse é o papel do marketing, nada mais do que isso. Com o advento agora das tecnologias da comunicação, das redes sociais, isso meio que obrigou muita gente a se antenar sobre os processos e sobre os formatos. Então, naturalmente, a gente tem aí uma crescente de atores políticos que estão se valendo de profissionais de marketing para tocar
os seus mandatos, os seus projetos ou as suas campanhas. Mas sempre vai ter aquele refratário, né? Aquela pessoa que acha que não precisa, que é mais importante o nome dela. E é engraçado que até essa questão, às vezes, de negar o trabalho do marketing político é uma ação de marketing. A pessoa faz para se diferenciar dos demais. Bom, e até os profissionais de marketing também estão tendo que se adaptar com essa nova presença das mídias sociais. Qual é o fator mais importante da presença do parlamentar nessas mídias sociais? Pensando no trabalho do marketing. Então, hoje o que a gente tem bastante é acessibilidade. Então, antigamente, os parlamentares ficavam restritos àqueles momentos que eles tinham de visibilidade através de um canal da TV aberta, em alguma matéria específica, através de jornais, de algumas ações pontuais de comunicação, mas era um ambiente restrito porque você tinha menos canais. Com o advento da tecnologia da informação, com o advento da internet, eu tenho vários canais, eu ramifiquei e capilarizei isso. Então agora o parlamentar ele tem como acessar com mais facilidade o seu eleitorado, a sua base de votação, tem como apresentar mais a sua prestação de contas, mostrar o que está fazendo de fato, até para dirimir aquela situação de político não faz nada, o deputado não faz nada. Então hoje, quem quer mostrar o que está fazendo, mostra, porque tem condição de levar esse conteúdo com mais tranquilidade até a sua base. Então, para justificar o mandato, para prestar contas, para chamar a população a debater ou a participar de alguma pauta mais sensível, então você tem esses meios atualmente. E para isso é importante que os parlamentares, que os atores políticos estejam posicionados da maneira correta nas plataformas de comunicação, principalmente as redes sociais digitais, que é onde atualmente, né, boa parte da sociedade passa boa parte do seu tempo. Certo. E, bem, a gente entende que em qualquer área da política, né, seja na comunicação ou não, é muito importante fazer um acompanhamento do cenário político. E eu gostaria de saber, assim, para o marketing, esse fator de acompanhamento político é muito importante? Faz diferença? Letícia, é fundamental. Né? Vamos pensar que a base do marketing é a mesma para qualquer tipo de marketing. Né? Eu tive um professor muito bom, o Mitsuru Yanase, da USP, que ele sempre disse que o marketing é uma coisa só. As suas variações que dependem da peculiaridade do objeto. Então o marketing esportivo é o marketing. Tem produto, tem precificação, tem ponto de distribuição, tem toda a parte de publicidade, ele tem tudo. O esportivo, o médico, o farmacêutico e o político também. Então eu preciso entender o meu mercado, eu tenho que entender os meus concorrentes, eu tenho que monitorar isso. Eu tenho que monitorar o que estão fazendo os meus adversários políticos, eu tenho que monitorar a aceitação do meu discurso, se a população está me compreendendo, está gostando do que eu estou falando, está me apoiando. Então esse patamar de pesquisa, de análise de dados, é vital para qualquer projeto político e para qualquer trabalho de marketing. O marketing sério, ele se pauta nisso. E é bacana falar para a audiência que há uma diferença, gente, entre marketing e comunicação. A comunicação propagandística, publicitária, é uma ferramenta do marketing. O marketing é o guarda-chuva. O marketing se preocupa com as pesquisas, com os dados, com as informações, faz vários tipos de ações para além da postagem em rede social, por exemplo. Então a dificuldade que eu vejo de algumas pessoas ainda, alguns parlamentares inclusive, é colocarem tudo no mesmo balaio. Então se eu tenho um Instagram e posto coisa lá, eu faço marketing político. Não, você não faz. Você faz comunicação do seu mandato, muitas vezes mal e porcamente. E em relação ao diálogo e à polarização, como que o marketing trabalha com isso, principalmente, né, em contextos eleitorais? Aí depende. Depende do interesse de quem está fazendo. A gente tem que ser bem honesto nesse ponto. Há figuras políticas que crescem com a balbúrdia, que crescem com a polarização mais aguerrida, mais agressiva. Então eles vão usar isso em seu favor. Há segmentos políticos que são mais do debate, da concertação e do diálogo. Então eles vão tentar se afastar um pouco do tumulto. Então o marketing, ele opera uma gama de ferramentas em prol de um objetivo. Eu tenho que entender qual é o perfil do meu assessorado. Eu hoje tenho clientes que vão do PL ao PT na minha agência. Então, para um grupo, estar envolvido no furacão é importante, porque dá visibilidade, às vezes desvia alguma situação. E para outros não, trabalhar no diálogo, na concertação é mais importante, porque a base de votos dela gosta daquilo, quer saber daquilo. Então o marketing vai operar de acordo com o contexto onde ele vai ser implementado. A política polarizada, ela sempre foi, Letícia, sempre houve polarização.
O que a gente não está acostumado é com a violência, com essa beligerância toda. Mas principalmente pelo nosso próprio sistema eleitoral, de 2 turnos, sempre vão ser 1 contra 1. Então a gente tem que entender que polarizar, gente, é normal, vai acontecer em todo o cenário político, porque é a disputa de 1 contra 1. Agora, essa polarização violenta, agressiva, que tergiversa o processo político, que mata o debate político, isso é pejorativo, isso é ruim, porque não leva a desenvolvimento. Geralmente as polarizações atuais ocorrem por pautas morais, por costumes, que em nível de política pública não melhora em nada o país. Agora, enquanto estrategista de marketing, eu tenho que entender o que atende o meu cliente, né? Não basta só o meu interesse ou a minha vontade. E nas mídias sociais a gente tem uma palavrinha nova, né? Não sei se é tão nova assim, que é o engajamento. E o engajamento por engajamento não faz sentido, né? A não ser que tenha uma estratégia, tenha um outro olhar sobre isso, e é bem isso que você nos explicou aqui, né? Depende, então, da estratégia do parlamentar e o objetivo que ele quer atingir, não é isso? Exatamente. Esse engajamento que a gente falou hoje das redes sociais é a mesma mobilização que a gente falava antes das redes sociais e continua falando. Porque a política, ela vive de gente. Ao fim e ao cabo, todo parlamentar, todo ator político, ele quer mandato, ele quer se manter no poder. E ele precisa de gente, porque é a gente que vota. Então não me adianta só ter barulho na rede social e o engajamento que às vezes nem é da minha circunscrição, porque esse povo não vai votar em mim. Pode até me dar visibilidade, pode até me tornar famoso. E aí uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes: o objetivo é ser famoso ou ser eleito? Ou se manter no cargo? Porque são 2 coisas diferentes. Eu posso ter fama, posso ter muita gente me aplaudindo, me achando o máximo, me dando like, mas eu vou disputar voto de uma circunscrição. Se eu não trabalhei para engajar o pessoal daquela região, se eu não trabalhei para mobilizar aquele pessoal, para me reverberar e principalmente para agir em favor do meu mandato, da minha eleição, eu perco. Então assim, o que você pretende? É fama na internet, tem muita gente que quer só isso, quer lacrar na rede social para ficar famoso, e tem gente que tem estratégia, tem planejamento e vai fazer o uso das redes, dos canais, para atrair pessoas, mobilizar e engajar essas pessoas em prol do objetivo. Então a gente pode dizer que para o marketing o primeiro passo é definir o público-alvo. É meio aquela frase bem clichê, né? Não tem vento a favor para quem não sabe onde quer chegar. Se eu não sei o que o meu cliente quer, é impossível traçar uma estratégia para ele. Então a primeira regra, o que você quer? Eu quero ser eleito. Vamos pensar o cenário. Tenho elementos suficientes para te dar potencial de eleição nesse momento? Não tenho. Eu sou muito honesto com os meus clientes. Porém, a gente pode fazer um bom trabalho para te dar musculatura eleitoral. Você ganha mais visibilidade, mais reconhecimento, mais legitimação. Na próxima, você vem com maior potencial de ser eleito. Então não. Então eu quero fazer uma campanha para dar visibilidade e ganhar musculatura. Beleza. Não, eu quero para ganhar. Eu tenho condições de ganhar e eu venho para ganhar. Beleza. Eu quero fazer uma campanha só para não perder feio. Já teve cliente assim. O cara não podia perder muito feio, porque isso ia ser muito ruim para o grupo político que o apoiava. Ele contratou o serviço para não perder feio, porque ele sabia que ele ia perder. Agora, perder, gente, é normal na política. A política ganha-se e perde-se. Agora, você não pode perder feio, porque aí você perde prestígio. E sem prestígio no ambiente político, você vai ser atropelado por uma nova liderança. E faz muito sentido, né? É isso, definir o objetivo e construir ali a melhor estratégia para atingir esse objetivo. Exatamente. Bom, Marcos, antes de encerrarmos a nossa conversa, eu gostaria de deixar um espaço para que você diga algumas considerações finais e resuma para a gente, então, marketing político. Ok, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, marketing político é um grupo de elementos calcado em planejamento, em prol de um objetivo, onde eu vou usar ferramentas das mais variadas e principalmente de comunicação para levar o meu candidato, o meu cliente mandatário mais próximo do eleitorado potencial dele. Então eu vou fazer essa mediação entre o que o meu produto, o meu candidato oferece e o que aquele eleitorado que tem aderência ao que ele oferece pode de fato proporcionar a ele. Então o nosso trabalho é esse. Marketing político não cria candidato, não inventa candidato, isso é bobagem, o candidato já existe. Ele só dá o quê? Condição dessa pessoa ser vista, ouvida e votada. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação e presença aqui no nosso programa. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. E para continuar nos acompanhando, basta nos seguir nas nossas redes sociais.
e até um próximo Escola em Movimento.